Você está esperando a vida mudar, mas não percebe que o problema não está lá fora. Você acha que falta sorte, oportunidade, dinheiro ou alguém te ajudar. Mas a verdade é que nada muda enquanto você continuar sendo o mesmo. A vida não se transforma com promessas, se transforma com decisões. E decisões exigem coragem, principalmente quando ninguém vê. O estoicismo não te dá desculpas, ele te dá direção. Ele te mostra que seu maior inimigo não é o mundo, é você mesmo. Sua indisciplina, seus impulsos, seu conforto, seu auto-engano. Hoje você vai entender por que poucos aceitam isso. E por que sua vida só muda quando você se vence. Lição 9. A vida só muda quando você para de culpar o mundo e assume responsabilidade. A maioria das pessoas vive esperando um culpado para justificar a própria dor. Culpa o governo, culpa a família, culpa a falta de oportunidades. Culpa o passado, culpa o azar, culpa o mundo. E sem perceber, essa culpa vira uma prisão. Porque quem culpa, entrega o controle. Quem culpa, se coloca como vítima. E quem se coloca como vítima não cresce. O estoicismo revela uma verdade dura. A vida começa a mudar no dia em que você para de apontar e começa a assumir. Assumir que suas escolhas te trouxeram até aqui. Assumir que sua mente te governa quando você não a governa. Assumir que sua rotina é reflexo do seu caráter. Assumir que você alimentou hábitos que te enfraquecem. E assumir isso não é se punir, é se libertar. Porque a responsabilidade é o início do poder. O estoico não gasta energia reclamando. Ele usa energia corrigindo. Ele não pergunta por que comigo. Ele pergunta, o que eu faço agora? Ele entende que a vida é injusta às vezes, mas também entende que a queixa não muda o fato. O que muda o fato é a ação. Ação consciente, ação firme, ação diária. Quando você assume responsabilidade, sua postura muda. Você para de esperar resgate, para de esperar ajuda, para de esperar um milagre externo. Você se torna o próprio ponto de virada. E isso assusta muita gente, porque é mais confortável culpar. Culpar protege o ego. Responsabilidade destrói desculpas. E onde as desculpas acabam, a transformação começa. Não existe liberdade sem responsabilidade. E não existe mudança real sem verdade. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como responde. Controla o que tolera, controla o que repete. E no dia em que você assume isso, a vida começa a mudar por um motivo simples. Você finalmente parou de fugir de si mesmo. Lição 8. A vida só muda quando você corta a dependência da validação. A maioria das pessoas vive presa ao olhar dos outros. Precisa de aprovação para decidir. Precisa de elogio para continuar. Precisa de aceitação para se sentir válida. E enquanto isso, a própria vida fica em espera. O estoicismo ensina que depender de validação é uma forma silenciosa de escravidão. Quando você precisa que os outros concordem, você entrega sua direção. Você começa a viver versões editadas de si mesmo. Diz o que agrada, esconde o que incomoda e, aos poucos, se afasta de quem realmente é. O estoico rompe esse ciclo. Precisa de aprovação para decidir. Ele entende que a opinião alheia é instável. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. Basear sua identidade nisso é viver em terreno frágil. A vida só muda quando você aprende a sustentar suas escolhas em silêncio. Quando você para de se explicar o tempo todo. Quando você aceita ser mal interpretado. Quando você entende que nem todos vão te entender. E tudo bem. Cortar a dependência da validação dói. Porque revela inseguranças, mas também fortalece, porque devolve autonomia. O estoico mede suas ações pela consciência, não pela plateia. Ele sabe que quem vive para agradar se perde. Quem vive alinhado se encontra. A validação externa nunca preenche. Ela vicia. E quanto mais você consome, mais precisa. Quando você corta esse hábito, algo muda por dentro. Você começa a agir com firmeza, a dizer não sem culpa. A seguir mesmo sem aplausos, a sustentar o silêncio sem ansiedade. A vida deixa de ser uma performance e passa a ser um caminho. E nesse caminho você se fortalece. Porque quando a validação perde poder, sua mente assume o controle. E só então a vida começa a responder. Lição 7. A vida só muda quando você controla a própria reação. A maioria das pessoas acredita que o problema é o que acontece com elas.
Mas o estoicismo revela uma verdade mais dura. O problema quase sempre é como você reage, porque não é a ofensa que destrói sua paz, é a explosão que você alimenta. Não é a perda que te quebra, é o desespero que você escolhe. Não é a pressão que te derruba, é a falta de domínio interno. O estoico entende que o mundo não vai se ajustar ao seu humor. E é por isso que ele treina o controle das próprias reações. Ele não reage no impulso, ele responde com consciência. Ele aprende a respirar antes de falar, a pensar antes de agir e a observar antes de decidir. E é exatamente aqui que a vida começa a mudar. Porque enquanto você reage como qualquer pessoa, você vive como qualquer pessoa, cansado, irritado, ansioso e vulnerável. Mas quando você controla sua reação, você recupera o comando. Você para de ser refém de provocadores, de situações ruins, de dias difíceis e de pessoas instáveis. O estoico sabe que quem te tira do eixo te controla. Por isso ele protege a própria mente como quem protege um território sagrado. Ele entende que a paz não depende do silêncio do mundo, depende do silêncio dentro de você. Controlar a reação não é engolir tudo, é escolher a melhor forma de agir. É não dizer o que vai se arrepender depois. É não fazer o que vai custar caro mais tarde. É não entregar energia para o que não merece. A vida só muda quando você percebe que autocontrole é poder. E quem tem poder interno não implora por respeito, transmite. Não se desespera por resultados, constrói. Não se perde em causa, atravessa. A partir do momento em que você domina a própria reação, você vence a si mesmo. E quando você se vence, o mundo já não tem o mesmo controle sobre você. Lição 6. A vida só muda quando você troca motivação por disciplina. A maioria das pessoas está esperando sentir vontade para mudar. Elas acreditam que um dia a motivação vai aparecer, que algo dentro delas vai acender e então tudo vai começar. Mas o estoicismo revela uma verdade que poucos aceitam. A motivação é fraca, instável e mentirosa. Ela vem quando é fácil e desaparece quando é difícil. E é exatamente por isso que tanta gente começa e não termina. O estoico não baseia a própria vida em emoções passageiras. Ele baseia em disciplina. Ele faz mesmo sem vontade. Ele continua mesmo cansado. Ele segue mesmo quando ninguém está olhando. Porque ele entendeu que disciplina é o que sustenta a mudança real. A vida só muda quando você constrói consistência. Quando você para de negociar com a preguiça. Quando você deixa de viver refém do humor do dia. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando o corpo pede conforto. Mesmo quando a mente inventa desculpas. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu. O estoico sabe que o progresso não é um evento, é um hábito. E hábitos não nascem de empolgação, nascem de repetição. Enquanto muitos vivem em ciclos de vou começar segunda-feira, o estoico começa hoje. Ele entende que cada pequena vitória sobre si mesmo fortalece sua mente. E cada pequena derrota alimenta o velho padrão. Disciplina não é punição, é liberdade. Porque quando você é disciplinado, você não depende de ninguém para avançar. Você se torna confiável para si mesmo. E isso muda tudo. Você começa a se respeitar. Começa a confiar na própria palavra. Começa a criar uma identidade nova. Alguém que faz. A vida só muda quando você para de buscar inspiração e começa a construir caráter. E caráter é o que te leva longe quando o entusiasmo morre. Disciplina é a ponte entre quem você é e quem você precisa se tornar. E quando você atravessa essa ponte todos os dias, você se vence. E ao se vencer, a vida começa a obedecer. Lição 5. A vida só muda quando você aceita o desconforto. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo do desconforto. Evita conversas difíceis. Adia decisões importantes. Busca atalhos emocionais para não sentir dor. Mas o estoicismo ensina algo que quase ninguém aceita. O desconforto não é o inimigo, ele é o caminho. Nada cresce no conforto. Nada se fortalece no fácil. Nada se transforma sem resistência. O estoico não romantiza a dor, mas também não foge dela. Ele entende que o desconforto é temporário, mas o arrependimento dura muito mais. Cada vez que você escolhe o conforto, você treina a fraqueza. Cada vez que você aceita o desconforto, você constrói força interna.
É desconfortável dizer não. É desconfortável manter disciplina. É desconfortável mudar hábitos antigos. Mas é exatamente isso que separa quem cresce de quem permanece estagnado. O estoico aprende a sentar com o incômodo, sem se desesperar. Ele não corre, não se distrai, não se anestesia, ele atravessa porque ele sabe que do outro lado existe clareza, existe maturidade e existe domínio próprio. A vida só muda quando você para de fugir do que precisa ser enfrentado. Quando você aceita o desconforto como parte do processo. Porque toda vitória sobre si mesmo começa com um momento difícil. E quem suporta esse momento se torna alguém que poucos conseguem derrubar. Lição 4. A vida só muda quando você para de se vitimizar. Muitas pessoas acreditam que sofrer já é prova de esforço, que reclamar é sinal de consciência, que se vitimizar é uma forma de desabafo. Mas o estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Enquanto você se vê como vítima, você entrega o controle da própria vida. A vitimização parece confortável, e porque tira a responsabilidade dos seus ombros. Mas ela cobra um preço alto: estagnação. O estoico entende que nem tudo é justo, mas tudo é responsabilidade sua. Ele não perde tempo perguntando por que comigo. Ele pergunta: o que eu faço agora? Esse simples deslocamento muda tudo. A vida não melhora quando você aponta culpados. Ela melhora quando você assume o comando. Enquanto você atribui seus problemas aos outros, você permanece dependente. Quando você assume responsabilidade, você se torna livre. Livre para agir, livre para corrigir, livre para evoluir. O estoico não nega a dor, mas também não constrói identidade em torno dela. Ele sofre, aprende e segue, sem espetáculo, sem autopiedade. Porque ele sabe que o mundo não recompensa vítimas, recompensa quem se fortalece. Parar de se vitimizar não é ser frio, é ser lúcido, é entender que ninguém virá te salvar. Isso não é cruel, é libertador. A vida só muda quando você para de pedir que a realidade seja diferente e começa a agir apesar dela. Quando você troca desculpas por ação, você se vence. E quem se vence não precisa provar nada para ninguém. Lição 3. A vida só muda quando você escolhe o silêncio em vez da reação. A maioria das pessoas acredita que responder tudo é sinal de força, que se explicar sempre é maturidade, que reagir na hora é autenticidade. O estoicismo ensina o oposto. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião exige defesa. Nem todo conflito precisa da sua energia. O estoico entende que o silêncio é uma forma avançada de autocontrole. Quando você reage a tudo, você vive em guerra constante. Quando você escolhe o silêncio, você preserva a própria mente. Silêncio não é covardia, é seleção. É escolher onde gastar energia. É deixar o ego sem palco. O estoico observa antes de agir. Ele percebe que muitas batalhas existem apenas para te distrair. Responder impulsivamente só fortalece o caos. O silêncio, ao contrário, desarma, confunde, protege. Quando você não reage, você não entrega poder. Você não se expõe. Você não se desgasta. O estoico sabe que quem fala demais revela fraqueza emocional. E quem silencia no momento certo demonstra domínio interno. A vida só muda quando você aprende a não responder tudo o que te atinge. Quando você para de justificar quem você é. Quando você entende que paz vale mais que razão. Escolher o silêncio é vencer a si mesmo. E quem se vence não precisa provar força. Gritando. Lição 2. A vida só muda quando você domina seus pensamentos. A maioria das pessoas acha que pensa livremente, mas na verdade é pensada. É arrastada por medo, ansiedade, culpa, insegurança. O estoicismo ensina que sua mente pode ser sua maior arma, ou seu pior inimigo. Se você não domina seus pensamentos, eles dominam você. E quando dominam, sua vida vira um caos silencioso. Você sofre por antecipação. Escolher calma. Dominar a mente não é parar de pensar. É aprender a escolher. Escolher foco. Você domina suas emoções. E quando domina suas emoções, você domina suas ações. Escolher razão. Quando você domina seus pensamentos, você cria tragédias na imaginação.
Você revê o passado 1000 vezes e vive preso em coisas que já morreram. O estoico treina vigilância mental. Ele observa o pensamento chegando, mas não aceita tudo como verdade. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda ideia merece abrigo. Pensamento negativo não é destino, é convite. E você decide se entra. O estoico entende isso. E por isso ele é firme. Ele não se perde em paranoia. Não se afoga em insegurança. Ele corta o excesso. Corta a fantasia do medo e volta para o real. A vida só muda quando sua mente deixa de ser um inimigo interno e se torna um aliado. Porque quem vence a própria mente, vence qualquer fase. Lição 1. A vida só muda quando você se vence todos os dias. Muita gente espera uma grande virada, um evento, um milagre, uma oportunidade perfeita. Mas o estoicismo revela a verdade final. A vida muda quando você muda, e você só muda quando se vence. Todos os dias, nas pequenas escolhas invisíveis, na hora em que ninguém está olhando. Quando você acorda sem vontade e ainda assim levanta. Quando você quer desistir e mesmo assim continua. Quando você quer explodir e escolhe respirar. E quando você quer reclamar e escolhe agir. Vencer a si mesmo não é sobre ser perfeito. É sobre não ser fraco de propósito. É sobre parar de se sabotar. É sobre não trair o que você sabe que precisa ser feito. O estoico entende que seu maior inimigo não é o mundo. É a própria mente indisciplinada. É o prazer fácil. É o conforto excessivo. É a desculpa bem ensaiada. A vida só muda quando você para de viver no automático. Quando você escolhe consciência. Quando você escolhe disciplina. Quando você escolhe verdade. Ninguém vai fazer isso por você. E essa é a parte dura. Mas também é a parte libertadora. Porque quando você se vence, você se respeita. E quando você se respeita, você muda sua vida. Poucos aceitam isso. Porque é trabalho diário. Mas quem aceita, nunca mais volta a ser o mesmo. Nada do que você ouviu aqui funciona sem ação. O estoicismo não é sobre entender, é sobre viver. Você pode concordar com tudo e ainda assim não mudar. Porque mudança real exige prática diária. Exige escolhas difíceis quando ninguém está olhando. Exige vencer a si mesmo em silêncio. A vida não vai te testar quando você estiver pronto. Ela testa agora e todos os dias. Poucos aceitam essa responsabilidade. Por isso, poucos evoluem de verdade. Se esse vídeo te fez refletir, é porque algo dentro de você já sabe que não dá mais para viver no automático. Inscreva-se no Vida Estoica e continue fortalecendo sua mente com disciplina, clareza e autocontrole. Ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like se essa mensagem falou com você e escreva nos comentários. Qual hábito você precisa vencer hoje? Aqui não prometemos facilidade, prometemos verdade. E verdade transforma. Caminhe firme, sem desculpas, sem pressa, mas sem parar. Porque quando você se vence, a vida finalmente muda.